estamos levantando uma geração de filhos e filhas a andarem no propósito original de Deus para as suas vidas, até vermos cidades transformadas pela influência de uma geração restaurada. Graça e paz seja convosco, amém? Hoje mais um culto especial, nesse tempo diferente que nós estamos vivendo. Eu quero dizer que Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida hoje. Deus tem algo especial. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de novidade. Ele é um Deus que tem boas notícias. Ele é um Deus que tem muito amor para compartilhar, muita alegria para compartilhar. E eu não tenho dúvidas que essa noite será uma noite muito, mas muito especial, cheia da presença de Deus, cheia da presença do Espírito Santo. Abra seu coração. Eu quero convidar você para louvar conosco nesse momento, para abrir seu coração, para reunir a sua família e juntos adorarmos ao Deus, o único, o verdadeiro, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Prepare o ambiente aí na sua casa, convide o Espírito Santo para estar com você, porque eu tenho convicção de que algo poderoso Deus tem para fazer essa noite nas nossas vidas. Vamos adorar com a gente? Aleluia! Vamos exaltar ao Senhor, Ele é exaltado por toda a eternidade. Vamos declarar: Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Declare que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Oh, aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Para sempre Ele é. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Aleluia, Jesus. És exaltado em nossas vidas. És exaltado para sempre. Aleluia, te louvamos, Jesus, te louvamos. Tu és a nossa fonte, Senhor, Tu és a nossa fonte. Dependemos de Ti, necessitamos de Ti. Meu amado, meu Senhor. Amado meu Senhor, estou aqui
para te servir. Todas as minhas fontes estão em ti, meu Jesus, meu Jesus. Entrego a ti meu coração, amado meu, amado meu, amado meu, oh, meu Senhor, estou aqui para te servir. Todas as nossas fontes estão em ti, Jesus. Todas as minhas fontes estão em ti, meu Jesus. Entrego a ti meu coração. Tu és a fonte, tu és a fonte, Senhor. Declare que Ele é. Tu és a fonte, Senhor. Ele é a nossa fonte. Tu és a fonte, Senhor. Fonte de vida, fonte de vida. Tu és, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és fonte de vida. Tu és a fonte, declare. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és fonte de vida. E declaramos, tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Só tu és fonte de vida. Tu és a minha fonte, sim, Deus. Tu és a minha fonte. Tu és a minha fonte, fonte de vida. Tu és, Senhor. Tu és a minha fonte. Só tu és a minha fonte. Não há outro, não há outro. Tu és a minha fonte, fonte de vida. Tu és a fonte, tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és fonte de vida. Oh, tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és
if we're going to see the nations won to Christ, it's going to happen when the body of Christ becomes empowered to go out and to change their world, reaching their friends, reaching their neighbors, reaching their loved ones. It's about having a genuine love and the Spirit of God in you that brings change to situations. It's never about you being somebody in and of yourself. It's about Him being somebody in you. God wants all of your life, not just some of it. This is not incorporating Jesus time, man. People are dying and going to hell. Are you an imitator of God? Is the life that you're living worth the price that He paid? Não perca a oportunidade. Gente, você viu que vídeo maravilhoso? Você precisa fazer a sua inscrição. Não perca essa oportunidade através dessa escola que tem impactado aí muitas nações. Amém? Pessoal, alguns recados para que você possa agendar, colocar aí na agenda da semana. Recados importantíssimos. Sabe por quê? Porque a comunidade bíblica Logos não para. Olha só. Culto de oração, terça-feira, às 19h45 com a Amélia. Gente, deixa eu falar algo para você, tem sido sensacional, tem sido extraordinário. Se atente ao horário, 19h45. Então não perca a oportunidade de estar ali no momento de clamor, no momento de intercessão, no momento de adoração, ali onde você vai realmente, junto com os irmãos, louvar, buscar o Senhor em oração, clamar. Gente, tem sido maravilhoso esse momento, tem sido especial. Não perca essa data, não perca essa oportunidade. Terça-feira, culto de oração às 19h45, ok? Próximo recado, GC, os nossos GCs online. Então é o seguinte, antes no presencial, mas daqui a pouco volta. Mas a gente não vai perder esse ritmo do GC online, que tem sido fantástico. Então, GC online, quarta-feira, às 20 horas. Não perca, tá certo? Gente, nós temos tido assim muitos testemunhos. É a igreja em movimento, é a igreja nas casas. Então coloca ali, quarta-feira às 20 horas, GC online. Próximo recado, sala de cura. É através do Skype, sala de cura. Gente, é uma estratégia que Deus nos deu de maneira extraordinária, fantástica. Sala de cura. Se liga nesses horários, das 9 às 10 horas da manhã, ok? Sala de cura, das 9 às 10 horas da manhã. No período da tarde, das 15 às 16 horas, ok? De manhã das 9 às 10, à tarde das 15 às 16 e à noite das 20 às 21 horas. Então, é um momento onde você pode acessar, onde você pode conversar, onde você pode receber uma oração, enfim, acesse, é através do Skype, nas redes sociais, você, todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, você consegue o link para se conectar na sala de cura, certo? Próximo recadinho, algo que Deus também nesse tempo nos deu como estratégia, SOS Logos. Você que está precisando de ajuda, ou você conhece alguma família que está precisando de ajuda. Gente, é um momento muito difícil, uma crise sem precedentes, e Deus nos deu uma estratégia para cuidar das pessoas, para cuidar das famílias. SOS Logos. Então, você através do e-mail pode entrar em contato conosco. O e-mail é soscomunidadelogos.com.br. Através das nossas redes sociais, você também pode acessar o WhatsApp. Lá tem um número certinho nas nossas redes sociais. Então você que está precisando de ajuda, você que está com necessidade de alguma coisa, entre em contato conosco. Nós vamos avaliar a melhor maneira de te ajudar, de te servir. Isso é ser igreja, e Deus despertou isso nos nossos corações, no coração do pastor Paulo, da pastora Ana. Então você que precisa de ajuda, ou conhece alguma família, alguma pessoa que esteja precisando de ajuda, entre em contato com SOS Logos. Fechou? Combinado?
Deus abençoe. Esses são os recados dessa semana. Podemos dar início à palavra. Eu tenho uma palavra poderosa para o seu coração hoje. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Deus tem falado muito conosco nesse tempo. Deus tem despertado verdadeiramente uma geração. Nós tivemos o Descend ontem, milhões de pessoas, teve essa estratégia do online, milhões de pessoas sendo alcançadas através daquilo que Deus vem fazendo. Gente, algo eu tenho no meu coração, acredito que muitos também compartilham disso, comungam disso, que Deus tem algo maravilhoso para a nação brasileira. Deus é Deus de restituição. Deus é Deus de transformação. Deus é Deus de mudança. Deus, ele tem a capacidade plena de transformar as coisas, de trazer vida. Então nós cremos que Deus tem algo para o Brasil. Vai passar esse tempo. Deus não perdeu o controle nesse tempo das coisas. Ele não está desesperado, porque nada foge do seu controle, do seu governo. Deus, ele continua soberano nessa situação. Deus, ele continua majestoso, grandioso, poderoso nessa situação. Eu quero orar com você nesse momento. Especificamente, eu não sei qual é a necessidade. Se você precisa de um emprego porque você perdeu. Se você precisa de recursos para o mercado, para alguma conta de necessidade básica. De repente, você não está enfrentando essas dificuldades, mas de repente a dificuldade no seu casamento. De repente vocês nunca ficaram tão juntos depois do casamento como nessa quarentena, e alguns problemas começaram a surgir. De repente o problema são com os filhos, eu não sei qual é a necessidade, mas nós vamos orar. E nós cremos que Deus, ele é Deus de resposta. Nós cremos que Deus, ele tem solução. Nós entendemos que Deus, ele sempre tem uma saída. Então, coloque essa necessidade agora diante do altar. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos. E você vai apresentar agora diante do Senhor essa necessidade. Qual é o milagre que você precisa? Qual é a porta que você precisa que se abra? Você precisa de cura, seja uma cura emocional, seja uma cura física, eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Deus pode. E nós vamos orar, unir a nossa fé, na mesma fé e no mesmo Espírito, e nós cremos que Deus, ele vai responder. Amém? Feche os teus olhos. Pai, eu quero, em nome de Jesus, apresentar cada pessoa que está agora conectada conosco. Eu não sei a cidade, a região, o país, mas o Senhor conhece cada pessoa que agora está orando conosco. Eu venho, Pai, através do nome do Teu Filho, através do nome de Jesus Cristo, Cristo vivo, interceder, clamar. Eu levanto aqui um clamor, junto aqui com a Tua igreja, Pai, por cada vida e por cada necessidade que foi apresentada agora diante do Teu trono. Senhor, o Senhor continua soberano nesse momento. O Senhor continua poderoso. A Tua palavra diz que o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. A Tua palavra nos diz que o Senhor estende os céus como uma cortina e chama cada estrela pelo seu nome. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta. A Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A Tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. O Senhor traz clareza, o Senhor traz luz em meio às trevas. Por isso, Pai, cada necessidade aqui apresentada, nós levantamos um clamor ao Senhor. Intercedemos por cada família. Pai, que o Teu milagre possa alcançar cada pessoa. Que a cura, a libertação,
o milagre que essa família precisa. Nós intercedemos agora, Senhor, e declaramos o milagre acontecendo, boas notícias chegando, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos uma semana abençoada, nós declaramos uma semana próspera, nós declaramos uma semana, Senhor, na presença do Senhor, na intimidade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, cada necessidade que aqui foi apresentada pela Tua igreja, nós declaramos o Senhor suprindo cada necessidade, alcançando cada necessidade, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós cremos que o Senhor está nos ouvindo agora, e nós declaramos uma igreja forte, nós declaramos uma igreja corajosa, nós declaramos uma igreja renovada. Senhor, que a paz que excede todo entendimento possa alcançar cada coração, que o Senhor possa dar sabedoria e discernimento para os próximos passos. Em nome de Jesus, Pai, nós aqui juntos levantamos um clamor e crendo que o Senhor já alcançou cada necessidade que aqui foi apresentada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Querido, uma palavra poderosa agora para a sua vida, uma palavra forte que Deus falou ao meu coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Uma carta de Paulo aos Coríntios. Nós precisamos entender que Paulo, que fundou a igreja de Coríntio, na segunda viagem missionária dele, ele que estabeleceu aquela igreja. Só que Coríntio era uma igreja muito complexa, ela era uma igreja muito difícil, é uma cidade portuária. Então Coríntio estava muito sujeito à imoralidade sexual, Coríntio estava muito sujeito em algum certo momento ao seu status ali. E ela era uma igreja que trazia alguns problemas para Paulo. E aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 3, ele relata algo, e eu quero compartilhar com você. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Versículo de número 4. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Pensa numa igreja que tinha todos os dons. Ela era uma igreja, Corinto era uma igreja, onde eles prezavam muito pela intelectualidade. Por exemplo, Paulo, um judeu cristão, muito intelecto, persuasivo, ele se expressava muito bem, Apolo. Paulo já não tinha, pelo que relata, muito dessa verbosidade. Talvez ele não se expressava tão bem quanto Apolo. Isso causou uma certa divisão na igreja. Isso causou murmurinho, isso causou alguns questionamentos. Gente, todas as cartas de Paulo são cristocêntricas. Se você parar e analisar Romanos, os 16 capítulos de Romanos, ele dá um show sobre a justiça de Deus.
Se você pegar Filipenses, quando ele trata ali, se não me engano, no capítulo de número 2, sobre a doutrina, a gnosis, né? Sobre a doutrina do esvaziamento. O Deus encarnado. É o único capítulo da Bíblia que fala sobre essa doutrina do esvaziamento, quando Jesus se esvaziou de si mesmo e veio para esse mundo. O Verbo se fez carne, ele veio para cá. Então, Paulo, todas as cartas, as epístolas de Paulo, ela tem um centro, que é Cristo. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele precisava orientar a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto era uma igreja carnal. As pessoas que congregavam ali, as pessoas que estavam ali, a maioria delas, não vamos generalizar, mas a maioria delas eram carnais. Então, uma igreja que deu muita dor de cabeça para Paulo. Com certeza deu muitos cabelos brancos para Paulo. Porque era uma igreja difícil. Uma igreja que era muito complexa. E Paulo, ele compartilha aqui nas epístolas, porque Coríntios, né, 1 Coríntios e 2 Coríntios são cartas doutrinárias. Né? Então Paulo, ele se viu na necessidade de orientar a igreja de Corinto a uma mudança de comportamento. Ele se viu na necessidade de chamar Corinto para uma profundidade em Deus, para mudar as suas atitudes, para mudar o seu coração. Querido, nós estamos hoje num mundo onde nós temos qualquer tipo de informação com muita facilidade. Nós estamos hoje no mundo com acesso a conteúdos com muita facilidade. Então hoje, se não houver um certo alinhamento do nosso coração com o coração de Deus, se não houver um ajustar do nosso coração com o coração de Deus, é muito fácil de você ter aquilo que desagrada a Deus. E Paulo identificou isso na igreja. Pensa, gente, uma cidade portuária. Pensa numa cidade com um fluxo de pessoas muito grande. Pensa a prostituição, a imoralidade, tudo ali que desagrada ao Espírito Santo. Uma igreja dividida. E Paulo, ele começa a doutrinar. Tanto é que aqui, nesse contexto do capítulo de número 3, ele fala assim, olha, eu dei leite para vocês. Porque vocês não estavam preparados para receber um alimento mais sólido, mais forte. Eu compartilho com vocês aqui aquilo que Cristo tem falado ao meu coração. Para que tanta divisão? Apolo, ele tem o seu papel na construção também. Apolo, ele fez a parte, mas espera aí, eu também fiz. Mas o crescimento é de Deus. Ou seja, não é nem a questão de Apolo, não é nem a questão de mim, Paulo falando. Mas vocês têm que colocar o coração de vocês em Deus, não em mim nem em Apolo. Aonde? E muitas vezes nós nos decepcionamos porque colocamos o nosso coração em homens. Muitas vezes nos decepcionamos, nos entristecemos, porque a nossa expectativa nós não colocamos em Deus, nós colocamos nos homens. Mas os homens são falhos. Muitas vezes a gente espera, né? Nós aguardamos ansiosamente por uma palavra maravilhosa, mas a gente precisa entender que essa determinada pessoa, para liberar essa palavra maravilhosa, ela está conectada com Deus, então a fonte é Deus. E Paulo começa a doutrinar, eu não vou liberar mais, porque vocês ainda são crianças, imaturos na fé. Imaturos na fé, não sabem lidar com situações básicas do dia a dia. Não sabem colocar o coração em Deus, não aprenderam a colocar o coração em Deus.
Então, Paulo começa a doutrinar a igreja de Corinto. Ele começa a colocar o padrão do reino de Deus na igreja. Ele começa a falar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em 2 Coríntios, capítulo de número 3. Olha a carta que Paulo direciona a essa mesma igreja. Olha que interessante. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Ou seja, será que nós estamos caindo no mesmo erro de antigamente? Gente, nós já estamos aqui na 2 Coríntios, na outra epístola, e Paulo continua admoestando, ajustando, exortando. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Ou seja, por que Paulo também fala que aqui somos cartas? Porque a Bíblia, ele é um livro de difícil interpretação, principalmente para quem não tem a companhia do Espírito Santo. Então não é todo mundo, eu tenho certeza que você conhece pessoas que não conhecem a Jesus, e talvez até que conhecem Jesus, que às vezes leem e não conseguem entender. Então, ou seja, por ser um livro de difícil interpretação, olha Paulo, olha a sacada de Paulo, olha o insight de Paulo. Olha o que Paulo, olha a sabedoria de Paulo. Vocês são cartas, lidas por todos. Ou seja, o meu comportamento fala, as pessoas, elas olham para mim e me leem. As pessoas, elas precisam olhar para mim e fazer a leitura da glória de Deus na minha vida e na sua vida. As pessoas, elas precisam olhar para nós e ver o evangelho vivo, a pessoa de Jesus em nós. Então Paulo está falando assim, vocês são como cartas, escritas pelo Senhor. Olha lá, vamos lá. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Versículo de número 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículo de número 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Ou seja, se a antiga aliança teve a sua glória, se o que Moisés viveu teve sua glória, ao ponto dele subir no monte e descer com a face brilhando, ao ponto do povo de Israel não conseguir fitar, não conseguir olhar, tamanha glória que foi derramada sobre Moisés. Se isso aconteceu na antiga aliança, muito mais agora, na nova aliança. Isso é transformação, gente. Isso é mudança de patamar. Nós estamos numa nova aliança. E o que Paulo está dizendo para Corinto é o seguinte: se antes acontecia dessa forma, muito mais agora, pós-Jesus, pós-morte e ressurreição. Se antes aquela glória acontecia com Moisés, precisa acontecer conosco agora também. Ou seja, a glória de Deus, meu irmão, ela precisa resplandecer em você. A glória de Deus precisa resplandecer em mim. Deus precisa aparecer por seu intermédio e por meu intermédio.
a glória, a manifestação do reino, a manifestação da glória. Se antes na antiga aliança já acontecia, muito mais agora. Olha onde nós fomos colocados. E Paulo está chamando a responsabilidade da igreja. Se antes acontecia, tem que acontecer agora. Olha o privilégio que você e eu estamos tendo. Segue, vamos lá. Eu vou ler de novo o 7, só para pegar o fio da meada de novo. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. 8. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Do que permanece. Gente, Paulo estava chamando a igreja de Corinto para o epistrefos. Epistrefos. Sabe o que significa isso no original? Transformar aquilo que é imundo em sublime. Paulo estava chamando a igreja de Corinto para anagnesis. Sabe o que é anagnesis? Nascer segunda vez. Regeneração. Ou seja, vocês, Coríntio, precisam ser transformados. Porque o que aconteceu no passado é muito mais forte agora. Vocês precisam de uma transformação. Vocês precisam ser regenerados. Vocês precisam ser transformados. Você quer ver a glória descer? Meu irmão, você quer ver a glória descer sobre você? Você quer ver o manifestar de Deus sobre você? Você quer ver o reino se manifestar? Nós necessitamos de transformação para que isso aconteça. Regeneração é o que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Mas segue, versículo de número 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés. Olha só. Não somos como Moisés. Segura essa. Segura essa que isso aqui pode ser um divisor de águas na sua vida. Abre seu coração para aquilo que vem agora. Palavra rema de Deus para a sua vida. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Olha isso. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece, quando é lida a antiga aliança. Nós estamos na nova. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Gente, o véu foi removido, ou seja, as pessoas precisam enxergar em nós a glória de Deus. O véu foi rasgado quando Jesus estava ali crucificado. O véu, ele era tão difícil de ser rasgado que ele era feito com pele de carneiro. Não era qualquer coisa que rasgava o véu. Mas aquele ato na cruz do Calvário, o véu foi rasgado de ponta a ponta, o caminho foi aberto. A glória de Deus, ela precisa resplandecer em você e em mim. É o que Paulo está falando para Corinto. A glória de Deus precisa ser manifesta. Nós não precisamos mais colocar o véu sobre o rosto. Nós não precisamos mais disso. Porque hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós podemos sair do momento de oração reluzente. Nós podemos andar pela rua cheios da glória de Deus. Nós podemos ministrar cheios de Deus. Por tudo aquilo que foi feito na cruz do Calvário, o sacrifício salvífico, a morte dele e ressurreição resolveu a nossa vida. Amém, queridos? Vamos lá. Estou acabando, estou finalizando.
Vou ler o 14 de novo. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. O véu só é removido em Cristo. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração, ou os corações deles. Olha só, os seus corações, como diz a palavra. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, vamos lá, mas, quando alguém se converte, conversão, anagnesis, nascer segunda vez. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Qual que é o tema dessa ministração? Transformados. Transformados. Precisa haver transformação. Precisa haver transformação. Precisa haver uma mudança genuína. Você e eu, todos os dias, precisamos nascer de novo. Todos os dias precisamos ressignificar a obra da cruz do Calvário todos os dias na nossa vida. Porque só em Cristo que o véu é removido. Só em Cristo que a glória desce. Nós estamos num novo tempo. Amém, queridos? E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia! Nova aliança. Nós estamos numa nova aliança. O que Cristo fez foi uma mudança de página. O Antigo Testamento, ele aponta para o Novo. Entende, gente? Por muitas vezes, eu não me lembro o número exato, Deuteronômio é citado várias vezes no Novo Testamento, ou seja, Deus não perdeu o controle de nada. Deus conhece toda a humanidade. Só que para a glória dele descer em Coríntios, Paulo falou assim, olha, o véu precisa ser removido, mas ele já foi. Cristo já fez o que precisava fazer. Para a glória de Deus, no nosso tempo, descer é essa transformação. É a igreja estar unida, ajustada nesse propósito, vivendo essa verdade, essa realidade. Querido, a manifestação do Espírito Santo, aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Pastor Tiago, você está dizendo que se existe alguma área da minha vida que precisa de uma transformação, o senhor está dizendo que se eu não estou completo ainda, apesar da obra, ela vai acontecer até a volta, mas está falando que tem áreas ainda que podem ser alcançadas pelo Espírito de Deus? Com toda certeza. De repente a glória ainda não se manifestou da maneira que você deseja, porque de repente esse véu ainda não foi removido, e ele só é removido em Cristo, ou seja, Cristo é suficiente. Aquilo que nós precisamos está na pessoa de Cristo. Aquilo que você e eu precisamos, nós encontramos em Cristo, em Jesus. Paulo chamando o Coríntios para essa responsabilidade. Porque o que reinava lá era imoralidade, eram divisões, era um comportamento que estava totalmente fora daquilo que ele vinha estabelecendo e doutrinando. Aí ele fala aqui no 2 Coríntios, ele fala assim, olha, para que as coisas aconteçam, vocês precisam entender que tudo converge em Cristo. O véu foi removido, a transformação que você precisa está em Cristo. Porque era uma igreja de potencial, mas não estava vivendo
apesar de ser doutrinada ali para Paulo lutar para doutrinar aquele povo, ela não estava vivendo uma nova aliança. Ela estava vivendo fora, no pecado, longe daquilo que Paulo vinha pregando. É o que eu falei há pouco, todas as cartas de Paulo são cristocêntricas. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é a cabeça da igreja. A glória de Deus, ela está disponível. Antes Moisés subia para buscar essa glória. Hoje você não precisa daí da sua casa, do seu quarto, da sua sala. Essa glória ela pode ser manifesta a você, porque Cristo já abriu esse caminho. A minha pergunta para você, para nós caminharmos para o final, é a seguinte: qual área da sua vida que a glória de Deus precisa entrar, precisa alcançar? Qual área da sua vida que precisa dessa revelação? Porque Paulo lutava para doutrinar o povo e falava onde eles estavam errando. Vocês estão errando nisso, 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 nisso. Vocês estão vacilando nisso, 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 nisso. Vocês são crianças por causa disso, 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 disso e disso. Só que a solução está aqui. A solução existe. Jesus já resolveu. De repente você que está acompanhando essa mensagem não teve uma experiência ainda com Jesus. De repente você ainda não teve acesso ao novo nascimento. De repente você não nasceu de novo ainda. Hoje à noite você tem essa oportunidade do seu espírito ser recriado. Aleluia! Do seu espírito ser recriado, feito novo. Deus, ele tem essa habilidade de transformar aquilo que é imundo em algo sublime. O sangue do Cordeiro lavar as suas vestes. Ou se de repente você já teve essa experiência com Jesus, você caminha com Ele, mas você entende que pode usufruir de uma intensidade ainda maior do Espírito Santo. De repente você entende que a glória precisa visitar algumas áreas ainda da sua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo, ele quer se derramar sobre você nesta noite. O Espírito Santo quer alcançar você nesta noite. O Espírito Santo quer impactar você essa noite. Porque Paulo chamou a igreja de Corinto para um conhecimento. Paulo chamou a igreja de Corinto para ir profundo em Jesus. Para mergulhar nele. Paulo estava falando assim: vocês precisam mergulhar. Vocês precisam ir profundo. Vocês precisam conhecer verdadeiramente a Cristo. O que ele fala? Vou ter que editar isso aí também. O que ele fala aqui? Em 1 Coríntios 13. Você mexe lá, tá, Rafa? O que ele fala lá em 1 Coríntios 13? O que ele fala? Olha o que ele falou para a igreja de Corinto. Vocês têm todos os dons. Vocês têm todos os dons. Só que são carnais. Não vivem pelo Espírito. Não estão conectados com o Espírito. Ao contrário, vocês vivem nessas confusões. E Paulo tinha um coração tão cheio de Deus que ele chega nessa carta e fala assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que soa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, olha só, falando de todos os dons que tinham lá na igreja, olha só que ele despertando o povo. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios,
e todo conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. E ele começa a discorrer essa carta, essa epístola para o povo. E ele fala lá no final, sobre o quê? A fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Dos três, né? Nós tivemos ontem uma reunião falando de 3. Dos 3, sobrou o quê? Fé, esperança e amor. Mas o maior deles é o amor. Ou seja, não adianta vocês terem tudo isso, vocês serem poderosos. Não adianta vocês fluírem em todos os dons. Ou seja, querido, para você e para mim, não adianta falarmos bem, ou não adianta você ter tal habilidade para tal coisa. Não adianta se você não tiver o amor, a revelação do amor de Cristo no coração. E se eu não tiver, se você não tiver, de nada valerá. Paulo chama Corinto para essa responsabilidade. Quer manifestação? Vivam no amor de Jesus. Quer a glória? Vivam a liberdade que o Espírito Santo propõe. Não adianta ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada, porque se você não tem o Espírito, você não tem nada. Querido, que essa palavra hoje possa encontrar lugar no seu coração. Que essa palavra hoje possa encontrar guarida no teu coração, lugar no teu coração. Sabe o que a palavra fala? Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Querido, guarda no teu coração. O Espírito Santo, ele já está disponível para manifestar a glória de Deus na igreja. Ainda mais num tempo como esse que nós estamos vivendo. Mais do que nunca, queridos. Um momento desafiador. O que mais esse mundo precisa é daquilo que você e eu já temos. O Espírito Santo. E Ele derramar a sua glória. Hoje não há necessidade mais do véu. Nem aqui, nem nos nossos corações. Porque o véu foi removido. A glória de Deus, ela está disponível. Que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração. Aquilo que nós mais precisamos. Aquilo que nós mais precisamos, aquilo que nós mais necessitamos é estar com a nossa vida em Cristo. Porque aí nós temos um conselheiro, que é o Espírito Santo, um ajudador, que é o Espírito Santo. Nós temos um grande amigo, que é o Espírito Santo, e que nos guia. E que com certeza nessa direção a glória de Deus se manifesta. Foi o que Paulo falou para Coríntios. Acordem. Vocês já têm tudo o que vocês precisam. Que essa palavra possa abençoar você, abençoar a sua família. Que Deus possa te fortalecer no dia de hoje. E que essa sua semana que se inicia venha a ser uma semana cheia da glória e manifestação da glória de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até mais.